Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o exercício 32, onde ele diz: em uma determinada propriedade agrícola foi colhida uma safra de arroz, a qual apresentou diâmetro médio de partícula 4 milímetros, esfericidade 0,8 e massa específica 1,21 gramas por centímetro cúbico. Deseja-se secar o arroz em um leito de jorro cilíndrico, cujo diâmetro é igual a 15,24 centímetros, e o diâmetro do orifício de acesso do fluido ao leito igual a 2,54 centímetros. Sabe-se que o valor da porosidade do leito expandido é igual a 0,5 e a altura do leito e partículas em condições de jorro estável é igual a 57 centímetros. Pede-se, letra A classificação de Geldert para a partícula de arroz. Letra B, o valor da velocidade superficial do gás em condições de jorro mínimo. Letra C, o valor da máxima queda de pressão oferecida pelo leito. Letra D, o valor da queda de pressão em condições de jorro mínimo oferecida pelo leito. E letra E, forneça o valor da potência do soprador para apenas suportar a carga do leito de rendimento igual a 50% para a vazão e gás 20% superior àquela em condições de jorro mínimo. Bem, então aqui inicialmente temos os dados retirados do enunciado, né? Temos todos aqui diretamente com as devidas conversões, com exceção das propriedades do gás, né? Então, para isso a gente vai estar utilizando a tabela aqui do Incroper, a tabela 4, né? Onde que temos as propriedades termofísicas de gases e a pressão atmosférica. Né? Precisamos do valor da temperatura, né? Foi informado aqui 20 graus Celsius, né? Aproximadamente 293 Kelvin, né? Veja que é um valor intermediário que nós não temos, então precisa interpolar. Fazendo a interpolação, podemos determinar aqui o valor tanto da massa específica quanto da viscosidade dinâmica. Né? Veja que viscosidade dinâmica está multiplicado por 10 na 7. Né? Então, preste atenção na hora de retirar os dados aqui da tabela. Dito isso, então, letra A, né? Classificação de Geldert para a partícula de arroz. Né? Para que possamos determinar, então, aqui a classificação, né, de Geldert, né, a gente vai utilizar esse diagrama, né? Essa figura 11.2 do livro do Cremasco, onde temos a classificação de Geldert para a fluidização de partículas no ar, né, em condições ambiente. Veja que aqui no eixo das ordenadas, né, nós temos a diferença de densidade em gramas por centímetro cúbico e depende também aqui no eixo das abscissas, né, do diâmetro de partícula em micrômetros. Tá? Com relação à diferença de densidade, né, nós temos os valores aqui da massa específica do sólido de 1.210 kg por metro cúbico e da massa específica do fluido, 1,19, né? Veja que não vai fazer muita diferença diminuir aqui, né, 1,19 desses 1.210, né? Então a gente vai considerar só a massa específica do sólido, tá? Convertendo aqui, né, para gramas por centímetro cúbico, a gente vai ficar com aproximadamente aí 1,2, tá? Então aqui mais ou menos 1,5, 1,2, um pouco abaixo, né? O diâmetro de partícula, né, foi informado aqui o valor de 4 milímetros, né, convertendo para micrômetros, a gente vai ter 4.000. Né? Veja que aqui a gente tem até no máximo 2.000, né, mas, né, segue aqui. Né? Então 4.000 seria algo mais ou menos por aqui, seguindo, né, aqui o 1,2. Né? Com certeza nós temos aqui, né, as partículas de arroz com certeza são do tipo D, né, que corresponde à fluidização do tipo jorro. Tá? Né? Todos esses grãos aqui, arroz, feijão, soja, né, todos correspondem a esse grupo, né, que são de partículas maiores, tá? Então, com certeza, temos aqui a classificação do tipo D. Letra B, então, né? O valor da velocidade superficial do gás em condições de jorro mínimo, tá? Quando a gente precisa da velocidade superficial, a gente sempre utiliza aqui a equação de Ergun, né? Aqui nós temos a equação de Ergun reescrita, né, para leito de jorro, né? Veja que aqui a gente vai cair numa báscara, né? Onde que a gente tem aqui o termo quadrático, né? O termo linear e o termo independente, tá? Temos todos os valores, né? Aqui uma simples substituição, né? Então, vamos lá, letra B então, né? Vamos lá, letra B vai ficar 1 menos a porosidade do leito, né? Então, 0,5 vezes a massa específica do sólido 1.210, menos a massa específica do fluido 1,1941, vezes a gravidade 9,81. Eu vou fazer igual que está aqui no esquema, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? Então a gente vai ter 150
vezes 1 menos a porosidade do leito em mínima fluidização, 0,5, ao quadrado aqui, né, vezes a viscosidade dinâmica, 1,81 vezes 10 na menos 5. Isso aqui dividido, né, por a porosidade, 0,5 ao cubo, vezes a esfericidade, 0,8 aqui, vezes o diâmetro de partícula, né, 4 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, vezes a velocidade superficial em condição de jorro mínimo, né, que é o que a gente está buscando, mais 1,75 vezes 1 menos a porosidade do leito, 0,5, vezes a massa específica do fluido, 1,1941, dividido pela porosidade do leito, 0,5 ao cubo, vezes a esfericidade, 0,8, vezes a massa, diâmetro de partícula, né, 4 vezes 10 na menos 3, tá? Vezes a velocidade superficial de jorro mínimo ao quadrado. Bom, substituindo aqui então, né, resolver em ordem aqui mesmo, né, esse termo aqui vai ficar 5.929,19 igual a esse termo aqui, né, 530,28 vezes a velocidade superficial de jorro mínimo, mais 2.612,09 vezes a velocidade superficial de jorro mínimo, né, ao quadrado. Bom, vamos resolver aqui a Bhaskara, então, né? Eu vou determinar aqui delta, vai ficar o b ao quadrado menos 4ac, já resolvendo a raiz, tá? Isso aqui vai dar 7.888,69. Então, resolvendo, nós vamos ter menos b, né? Menos 530,28, mais ou menos o que a gente encontrou aqui, né? 7.888,69, dividido por 2 vezes o A, né, que a gente vai ter 5.224,18, tá? Isso aqui vai dar, né, a velocidade de jorro mínimo, linha, e velocidade de jorro mínimo, duas linhas, né? A gente vai ter aqui, resolvendo o positivo, né, menos 530,28 mais 7.888, nós vamos ter o valor aqui de 1,4085 metros por segundo, né, velocidade. E aqui nós vamos ter o valor negativo, né, que vai dar menos, né, 1,6115. Tá? Não temos velocidade negativa, né, então esse aqui a gente desconsidera. Então a resposta da letra A, né, a velocidade superficial, nós temos aqui esse valor aqui, né, 1,4085 metros por segundo. Bem, na letra C, ela pede o valor da máxima queda de pressão oferecida pelo leito, né? Para isso, a gente vai estar utilizando essa equação aqui, tá? Vou ajustar aqui para nós. Então, letra C, né? Eu vou reescrever, né? Vai ficar o menos o ΔP max, né? Que a gente está buscando, igual a 1 menos a porosidade de mínima fluidização, de leito expandido, né? Vezes a massa específica do sólido, menos a do fluido, vezes gravidade, vezes a altura, tá? Então, o ΔP é o que nós estamos buscando. Isso aqui vai ficar 1 menos o 0,5, vezes a massa específica do sólido, que é 1.210, menos 1,1941, né? Massa específica do fluido,
vezes 9,81 vezes a altura, né? A altura nós temos ali 0,57 metros, tá? Resolvendo aqui, nós vamos ter o valor de 3.379,64 Pascal, tá? Essa aqui, letra C. Na letra D, né, é pedido aqui o valor daquela depressão em condições de jorro mínimo oferecida pelo leito, né? Então a gente tem aqui essa equação, né? Mas ela é basicamente 2/3 do valor encontrado aqui no ΔP max, né? Então, né, o resultado que a gente tem vai ficar, né? Letra D vai ficar então o ΔP para jorro mínimo, ela é igual a 2/3, né, do valor que a gente encontrou aqui no ΔP max, né? Então, 2/3 vezes 3.379,64, tá? Isso aqui vai dar 2.253,09 Pascal, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra D, bem simples, né? E letra E, ela pede para fornecer o valor da potência do soprador para apenas suportar a carga do leito, dando aqui uma eficiência, né, um rendimento de 50% e uma vazão do gás aqui 20% superior àquela em condições de jorro mínimo, né? Aqui está a equação que a gente vai estar utilizando para potência, né? Então a gente tem o ΔP max vezes a vazão dividido pela eficiência, né? Então vamos lá para a letra E, tá? Letra E, nós vamos ter aqui o valor aqui da potência vai ficar igual a vazão vezes o ΔP max, tá? Dividido por eficiência. Veja que a gente não tem, né, o valor da vazão, né? Nós temos só o valor da velocidade superficial, né? Mas vazão é velocidade vezes área, né? Então a gente consegue determinar aqui o valor da vazão também, né? Então a vazão de jorro mínimo, vou colocar aqui, ela é igual a velocidade de jorro mínimo vezes área, tá? Vezes área. Isso aqui vai ficar igual. A velocidade de jorro mínimo a gente sabe, né? 1,4085 vezes a área, né? A gente tem o diâmetro de partícula, então, como é uma seção circular, nós podemos resolver com π vezes o diâmetro ao quadrado, né? Então, 0,1524 ao quadrado dividido por 4, tá? Resolvendo aqui, nós temos vazão, então, para jorro mínimo, igual a 0,026 metro cúbico, né, por segundo, tá? Com isso a gente consegue resolver aqui. Lembrando que nesse exercício, né, ele pede que o valor seja 20% superior, né, àquelas das condições de jorro mínimo. Então, vazão aqui, né, a gente vai considerar um fator, então, de 1,2, tá? Então, 1,2 vezes a vazão que a gente encontrou ali, 0,026 vezes o ΔP max, né, que aí também já foi determinado, 3.379,64. Isso aqui, né, dividido pela eficiência, que foi dada também, né, a eficiência de 50%, então 0,5. Então podemos determinar aqui o valor da potência, né, uma potência igual a 210,89, né? Potência que nós temos em watts, tá? Então é isso, letra E, né? Então, para esse exercício aqui era isso, né? Até mais, valeu!